Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre a estrutura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que acontecem este ano. Estou aqui com Fernando Spilk, virologista e professor da Fevale. Professor, a gente estava comentando no bloco anterior sobre toda a repercussão da pesquisa que vocês fizeram lá na Baía de Guanabara. Eu queria que o senhor comentasse agora, falamos aí de como foi recebido, né, essa informação, essa pesquisa, que o senhor comentasse agora quais são especificamente as consequências que podem acontecer para os atletas que vão competir lá, a partir do que vocês apuraram, e o senhor como virologista, quais são os riscos de um atleta que vai competir na Baía de Guanabara, seja a vela, seja, não sei quais são as outras modalidades. Nado e também a canoagem. Canoagem, enfim. Especialmente o nado, que tem um contato direto, e aí as outras modalidades. O contato não é direto, mas enfim, respinga água, né? Então a pessoa tem contato direto com a água de alguma forma. Essa questão do contato direto é importante, o tempo de exposição é importante, sem dúvida a gente se preocupa com o nado, mas ainda o nado ainda vai ser feito nos locais que, digamos assim, não há tanta... A contaminação existe, mas é um pouco mais baixa. O que nos preocupa justamente na vela, especialmente na vela, mais do que em qualquer outro, é porque existe todo um manejo do barco prévio, existe a possibilidade de cair, a possibilidade de virar, que ocorre. Essa pesquisa continua, nós vamos até as Olimpíadas fazendo esse monitoramento e a gente segue monitoramento. E a gente tem acompanhado um pouco as equipes que treinam lá e alguns eventos teste e alguns eventos locais. E a gente tem acompanhado, monitorado, que entre 5% e 7% dos indivíduos que têm competido têm tido os problemas que seriam mais possíveis de acontecer, digamos assim, os mais prováveis, que é principalmente a diarreia e o vômito, né, que é a gastroenterite, que a gente chama. Que ela tem um efeito até limitado em adultos, mas obviamente durante competições de tiro curto, né, como é a Olimpíada, onde lá o sujeito está envolvido 3 dias, 4 dias, uma semana com a competição. De alto nível, né? Atletas de alto nível, que estão num nível para alcançar um rendimento, eles estão puxando ao limite o seu organismo, né? Então, é uma questão preocupante. Lamentavelmente, a gente às vezes conversa com alguns atletas e eles dizem, não, mas isso é uma situação que acontece no mundo inteiro. Bom, mas então é porque ninguém faz nada, né, para tentar minimizar isso, não é? E realmente o que mais nos preocupa são as questões de gastroenterite e a possibilidade, que é uma coisa que a gente investigou ao longo do tempo, não encontramos, mas que pode ocorrer, que é a questão de alguns vírus causadores de hepatite também, né? O vírus da hepatite A, o vírus da hepatite E, que não vai se manifestar durante os jogos, mas que pode aparecer depois. Então, por isso a recomendação de que os indivíduos vão vacinados, que evite o contato com a água ao máximo possível, né? Onde for possível evitar. Não é? E que realmente, assim, que pelo menos essa discussão fique como discussão para a realização de outros eventos, que se pense nessas questões, de que a cidade tem que ser, se ela não estiver equipada com a infraestrutura necessária para receber esses eventos e que fique, né, para a população, porque essa questão do saneamento básico ela é perene, ela não vai acabar com os jogos. Lamentavelmente, o governo do Estado do Rio de Janeiro colocou uma meta agora de 30 anos, não é? Para resolver essa situação. 30 anos, se nós nos últimos 30 anos chegamos em 13 milhões de pessoas, o que será da região, né, de conurbação ali, da região da metrópole, da grande área do Rio de Janeiro em 30 anos? Quer dizer, essa situação situação urgente, não é? E oxalá que seja emblemático toda essa discussão para que alguns desses processos sejam acelerados de alguma forma, não é? Porque é uma situação muito grave. Enquanto não houver uma instalação de infraestruturas de tratamento de esgoto adequadas, isso fica para a cidade como... Esse é o legado, é o que continua. Não é? Infelizmente, uma contaminação muito intensa dos recursos hídricos. Né? A gente comentava antes de começar a gravar o programa, enfim, é o segundo grande evento que é esportivo no Brasil em 2 anos e pouquinho. A Copa, teve muita crítica em relação à Copa, a questão, por exemplo, dos estádios, do superfaturamento na construção de obras para a Copa, de algumas obras que não estão prontas até hoje. Como é que o senhor avalia, especialmente a Olimpíada sendo uma cidade só, e a Copa envolveu um país inteiro, a questão de ter 2 grandes eventos no nosso país nesse curto espaço de tempo, e até agora a gente vê que, de um modo geral, não se mudou muita coisa, a questão estrutural não ficou um legado, né, até agora. Existe uma perspectiva de que,
possa vir ter um legado, ou a gente comentava antes de começar o programa, isso aconteceu também em outros eventos, isso acontece geralmente em eventos de grande porte no mundo inteiro. Sabe que essa questão de urbanização, obviamente, ela passa além da minha expertise, né? Eu não poderia falar especificamente sobre questões de circulação urbana ou preparações das cidades, mas uma coisa que tem sido uma discussão, e eu falo isso porque tenho participado de algumas discussões nesse sentido, tem sido mundial essa questão do superfaturamento, na verdade, a dificuldade de prever os custos, né, desses processos, mais a possibilidade de superfaturamento, a questão do pequeno legado que fica em relação às expectativas que se tem, dos grandes investimentos necessários para receber isso. Isso é uma questão mundial, isso já vem ali dos anos 90 com alguns primórdios dos anos 80 de históricos em relação às Olimpíadas, às Copas, e um fenômeno muito interessante é a retirada de grande parte desses eventos, assim, a não frequência deles nos países mais centrais, não é? Nos grandes países europeus ou nos próprios Estados Unidos, etc., no Japão. Esses eventos, por vezes, acontecem ali, mas nós vemos muito mais eventos acontecendo em países periféricos, como Brasil, Rússia, África do Sul, não é? Os BRICS, etc. Parece que há um deslocamento disso. Nós gostaríamos, a princípio, de pensar que isso seria, né, quase que um cumprimento a essas nações emergentes, mas, na verdade, lamentavelmente, parece que não é. A Copa não vai para o Catar de graça, ela vai para o Catar porque não há candidaturas sérias dos países centrais, porque há uma crítica muito grande da população, porque já percebeu que, infelizmente, grande parte desse legado que se espera, das expectativas que se tem, não ocorre, né? Então, isso é a questão mundial, não é uma questão só brasileira, e lamentavelmente a gente tem constatado isso, não é? Foi uma experiência que nós tivemos aí parcialmente com a Copa, e com as Olimpíadas tem acontecido isso. Agora, essa semana teve um evento que eu acho bastante emblemático, foi o início foi um evento teste do handebol, né? Um ginásio, me pareceu pelas imagens que acompanhei, espetacular, mas ele está do lado da Lagoa de Jacarepaguá, que não é uma lagoa que vai ser utilizada durante a Olimpíada, mas é uma lagoa que recebe uma carga de esgoto absurda. Então, está influindo o cheiro da lagoa dentro do estádio, né, desse grande ginásio. Então, você vê, aí uma pessoa de uma das entidades organizadoras diz assim, a lagoa, você sabe o que está acontecendo, não dá para a gente fazer nada, né? Mas aqui, pelo menos, a gente pode botar um perfume, quer dizer, soluções assim... paliativas, que não serão perenes, né? Pô, tem que recuperar o corpo hídrico, né? Antes de pensar em qualquer coisa. E eu particularmente me considero ingênuo, porque no passado pensei que, não, essa é uma oportunidade espetacular para utilizar, para canalizar verbas e realmente recuperar, né? A questão não só da urbanização, mas do próprio manejo de esgoto, da água da cidade. E, lamentavelmente, não ocorreu. A questão do corpo hídrico, que o senhor falou especificamente, a gente tem aqui na região, por exemplo, o Rio dos Sinos, e é uma discussão que vem há muito tempo, né, de como recuperar o Rio dos Sinos e os problemas que são causados em função da situação dele. Já tivemos mortandade de peixes absurdas, etc. A própria questão de poder banhar na água do Rio dos Sinos, já se fala isso há muito tempo. Essa questão hídrica, ela é uma questão central, não só aqui na região, né, mas no país como um todo, para a questão de desenvolvimento do país, especialmente na questão do saneamento básico. O próprio nome diz saneamento básico, né, e não se tem o básico, né? Isso é uma questão central para o Brasil como um todo, aí, e a Olimpíada vem até chamar atenção para esse problema. Né? Sem dúvida. Eu acho que um pouco foi por isso que a gente se envolveu em toda essa história, porque é uma questão fundamental. Como bem dizia, para definir, resumir a nossa conversa, o Celso Furtado, lá nos anos 60, o ministro do Jango, ele dizia uma coisa que está sempre na cabeça de todos nós que trabalhamos com a questão ambiental. O Brasil tem um histórico de buscar o crescimento econômico, mas nós não vamos adiante na questão de desenvolvimento. Nós teríamos que aumentar muito, não só os nossos índices de saúde e educação, mas também de saneamento básico, para alcançarmos um estágio de desenvolvimento. Nós estamos ainda muito aquém dessa situação. Ok, vamos encerrando então o Em Pauta de hoje. Obrigado, professor Fernando, pela presença e obrigado pelo esclarecimento das questões. Eu agradeço muito a oportunidade, estão sempre às ordens da TV. Obrigado. O Em Pauta de hoje fica por aqui. Você pode conferir esse e outros programas da nossa programação da TV Fervale
no nosso Facebook, no nosso canal do YouTube. Até a próxima semana.